Olá, estoico moderno, seja bem-vindo ao Controle Estoico. Nesse canal aqui nós trabalhamos todos os dias às 6h45 uma reflexão estoica para você. Meu nome é Otton Sá, sou graduado em Psicologia e em Filosofia. E nós estamos trabalhando o Diário Estoico, esse livrinho aqui com reflexões diárias. E hoje, dia 6 de março, nós vamos trabalhar uma reflexão do Epicteto, cujo título é Não conte histórias para você mesmo. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Ele diz o seguinte: em público, evita falar demais das tuas realizações e urgências, pois, por mais que gostes de contá-las, não é tão agradável para os outros ouvir sobre teus assuntos. Então, o que ele está dizendo? Você não é tão interessante assim. Você não é tão interessante assim. Nosso texto vai dizer o seguinte: o filósofo moderno, Nassim Taleb, advertiu para a falácia da narrativa, ou seja, a tendência de criar histórias reunindo fatos do passado não relacionados. Essas histórias, por mais que seja prazeroso criá-las, são enganosas por natureza. Elas levam a uma sensação de coesão e certeza que não é real. Se isso for muito empolgante, como já diziam os sulistas, lembre-se de que, como Epicteto ressalta, há mais uma razão para não contar histórias sobre o passado. É entediante, irritante e egocêntrico. Talvez faça você se sentir bem, dominar a conversa e fazê-la girar em torno de você. Mas como acha que os outros se sentem? Acha que as pessoas estão mesmo gostando das glórias dos seus dias de futebol no ensino médio? Isso daqui talvez tenha sido para mim. É este realmente um momento para mais uma história exagerada sobre suas proezas sexuais? Esforce-se ao máximo para não criar essa bolha de fantasia. Viva o que é real. Ouça outras pessoas e relacione-se com elas. Não atue para elas. Então, aqui, lógico, é um exercício, né? Uma provocação para a gente se perceber como é que a gente se comporta ali, principalmente na interação social. Né? Aqui ele falou, né, de você acha que as pessoas estão realmente gostando das tuas glórias, né, de seus dias de futebol no ensino médio? Né? Então, eu ri porque eu tenho um grupo de amigos ainda do ensino médio, né? E a gente, toda vez que reúne, a gente fala do passado. Né? Não tem como não falar do passado, não tem como não falar do tempo de escola. E a gente reúne. E a gente ainda joga bola agora. Quase. Bom, tem 20 anos que a gente saiu do ensino médio. Eu terminei o ensino médio em 2007, a gente está em 2026, 19 anos. 19 anos que eu terminei a escola. Olha só quanto tempo tem. E quando a gente reúne, a gente fica na resenha ali do passado. A gente fica na resenha do passado. Sobre, né, as nossas glórias ali no interclasse, disputando jogos escolares, etc. E é isso. Talvez a reflexão seja essa. Né? Então, será se as pessoas estão inteiramente interessadas nessas proezas futebolísticas do ensino médio? Né? E ainda mais, aqui o texto, acho que ele escreveu para o homem, né? Não sendo machista, mas ele diz assim: é realmente um momento para mais uma história exagerada de suas proezas sexuais? E nesse grupo específico de amigos, a gente tem um amigo que sempre volta ao passado e vai falar: eu
é quem pegava mais mulheres naquele colégio. E a gente fica nessa resenha. Aí fala assim, menino, sai disso daí, sai desse negócio, larga isso. E ele fala, um amigo querido do coração, ele fala sobre isso. Né? Mas aqui é um exercício, não é que você não vá contar histórias, né, num grupo de amizades, mas é mais o modo como você se comporta diante disso. Se você centraliza, né, se você monopoliza a conversa, eu acho que é mais este o tipo de provocação, né, do que o fato de efetivamente você contar histórias. Né? Então aqui a gente tem uma regra de ouro da conversa. Então Epiteto ele vai aconselhar a não monopolizar as conversas, né? Principalmente com essa ênfase, né, de detalhar as suas próprias realizações, essas suas glórias ou problemas. Por quê? Por quê? Porque isso parece um movimento narcisista. E muitas vezes, aqui é o ponto crítico, aquilo que é empolgante para você é entediante para quem está te ouvindo. Não se engane, você não é tão interessante assim. Você não é tão interessante assim. E muitas vezes esse tipo de narrativa pode ter uma característica de engano. Ora, se eu narro uma história que é da minha adolescência, qual é a probabilidade dessa memória não ser carregada de uma distorção de fatos? Percebe? A nossa percepção mente. A nossa percepção nos engana. Eu acho que a gente vai falar disso amanhã. Deu uma leve, ó. A gente vai falar disso amanhã. Não confie nos seus sentidos. E da mesma forma, a memória. A memória nos engana. Então você não é tão interessante assim. Então não é que você não vá conversar, mas é que tenha cuidado para não monopolizar as conversas. Principalmente a partir dessa perspectiva de exaltar as tuas realizações, de exaltar as tuas glórias. Por quê? Porque muitas vezes isso pode ser algo irritante, algo egocêntrico. E aqui significa você muitas vezes utilizar o outro como plateia, não como alguém que você está conversando. E muitas vezes é assim. Eu narro essas glórias e o outro é a plateia, não alguém com quem eu estou conversando. E aqui o antídoto estoico é: esforce-se para furar essa bolha de fantasia. Então, tente se ancorar na realidade presente. Ouvir mais, falar menos, relacionar-se genuinamente com as pessoas em vez de atuar para elas. Em vez de atuar para elas. E aqui nós temos a epistemologia estoica versus a falácia da narrativa, que é algo importante de eu pontuar aqui. Eu já estou encerrando. Porque nós temos a fantasia cataleptique, que é o fato objetivo. O estoicismo exige que vejamos o mundo de forma objetiva,
sem adicionar enfeites. Nós temos a hipolepsis, que seria uma adição da narrativa, né? A falácia da narrativa ocorre justamente quando a gente pega um fato neutro do passado, a gente adiciona o nosso próprio julgamento, a gente embeleza para poder parecer que a gente foi mais esperto ou corajoso do que realmente fomos. Mais espertos ou corajosos do que fomos. Desculpe a concordância. O estoico treina a mente para rejeitar essas falsas narrativas internas, pois a sabedoria exige o apego estrito à verdade nua e crua. E aqui a gente tem um outro exercício que é o controle do typos, que é a vaidade. Olha só o quanto de exercício nós temos nisso daqui. Então muitas vezes a gente tem essa necessidade compulsiva de falar de si mesmo, que acaba revelando mais uma insegurança, que os estoicos chamavam de typos, a névoa da vaidade e do delírio. E muitas vezes quem está tendo esse tipo de narração numa conversa, ressaltando essas glórias do passado, está na verdade buscando uma validação. Ah, eu fiz isso, olha só como é que era isso. E esse meu amigo, eu acho que ele não vai ver esse vídeo, espero que não veja, ele é inseguro. Simplesmente isso. E ele lida com um complexo de inferioridade. Ele briga contra isso. E lá atrás, ele conseguia acalmar isso com o futebol e se relacionando com outras mulheres. Então ele conseguia acalmar um pouco esse complexo de inferioridade. Então quando ele ressalta, ele está buscando acalmar essa angústia. Ele não percebe isso. Eu só percebo isso porque sou psicólogo. Mas isso não invalida a minha amizade com ele, nem o tanto quanto eu o amo. Mas é uma prática que você deve aplicar a si. Será que eu não estou buscando isso? Será que na verdade eu não estou fazendo isso? Será que eu só não estou ressaltando a minha própria insegurança? Será que eu não estou buscando essa validação? Então, o nosso exercício estoico de hoje é este. É um exercício de observação, de comportamento e de prática da humildade. Eu espero que você consiga aplicá-lo caso você se comporte dessa maneira. Se perceba se comportando assim. Valeu muito para mim. Valeu muito para mim. Principalmente para esta bolha específica que eu vivo. Meu grupo de amigos ali do ensino médio. Então, se você quiser receber essas reflexões diárias sobre o estoicismo, todos os dias às 6h45, se inscreve aqui no canal. Já deixa o like aí no vídeo, ativa o sininho para receber todas as notificações e aprender mais sobre filosofia estoica. Beijinhos e até amanhã.